funcionário almoça ali pela empresa, só tira meia hora, só tira 15 minutos, depois vem uma condenação por horas extras intra-jornada, às vezes 45 minutos por dia, ao longo de 5 anos. Realmente é um valor vultuoso, tá certo? Tome muito cuidado com isso. Faça com que seu funcionário realmente tire o seu horário de almoço. Se às vezes você negociar com ele, você pode negociar até meia hora disso, mas que ele tenha compensação no final do expediente ou no início dele, tá certo? Que haja essa compensação para que você não tenha dificuldade com horas extras, tá certo? Próximo slide, por favor. Rescisão mal feita. Veja só, algumas pessoas nos procuram com uma dúvida que ela é bastante corriqueira. Quando é que eu devo pagar as verbas rescisórias para o meu empregado? De acordo com a lei, nós temos que rearcar com essas verbas rescisórias em até 10 dias após a dispensa do empregado. Então, se porventura você realizar o pagamento no 11º dia, no 12º dia, você já vai ter que arcar com o valor do último salário recebido. Então, se você tem um empregado que recebe R$ 5.000 mensal, você terá que arcar, além de todas as verbas trabalhistas, com mais R$ 5.000. Isso é uma multa contida lá no artigo 477 da CLT, parágrafo 8º. Então, é importante que a empresa saiba sobre isso, que a empresa passe essas informações para o RH. Às vezes parece óbvio essa informação, mas tem muitas empresas que deixam de realizar esse pagamento e que às vezes o empregado entra contra a empresa tão somente para recebimento dessa verba, porque é uma verba vultuosa. Imagine um funcionário que recebe R$ 15.000, R$ 20.000 mensal, certo? Então é importante que você saiba dessa multa existente na legislação. Uma outra multa que também é muito corriqueira, especialmente quando a empresa está recebendo uma ação trabalhista, é a multa do 467, que fala sobre o pagamento de uma multa de 50% sobre as verbas incontroversas, aquelas verbas estritamente salariais. Então veja só, se uma empresa vier a ser condenada em R$ 10.000 lá na frente e o juiz detectar que eram verbas incontroversas, ela já vai ter que pagar mais 50%, ou seja, neste caso específico, R$ 15.000. Mas se a empresa for condenada em R$ 100.000, ela pode ter que arcar com mais 50, tão somente por força de uma multa específica. Por isso a necessidade que o empresário saiba sobre essa lei e que nós, advogados, saibamos mais ainda. São muitas as vezes que nós vamos realizar nossa contestação aqui no escritório, mas que nós depositamos as verbas incontroversas já na primeira audiência. Que diz a lei é isso. Você precisa pagar as verbas incontroversas até a primeira audiência daquele processo. Então é importante você ter esse bate-papo com o seu advogado, ou você, advogado, ter esse bate-papo com o seu cliente. Porque se você não realizar o depósito dessas verbas incontroversas já no início da ação, pode ser que venha aí uma condenação vultuosa, altíssima, em relação àquela condenação, tá certo? Então, se for uma verba que só aconteceu em razão daquela ação, que não eram verbas salariais, corriqueiras do dia a dia, ou seja, verbas controvertidas, pode ser que você não seja condenado nessa multa de 50%. Mas se for verbas incontroversas, verbas indiscutíveis, você necessariamente precisa realizar o depósito dessas verbas para que possa buscar ao longo do processo diminuir o valor, enfim, discuti-las, mas que você não corra esse risco, tá certo? Fica essa dica para não correr este risco de uma multa de 50% sobre as verbas deferidas incontroversas, tá certo? Isso é muito importante, essa dica. Então, por exemplo, aqui, neste caso específico, ó, nós trouxemos um funcionário que recebe cerca de R$ 6.800 por mês. Então, imagine, além de você pagar todas as verbas trabalhistas, que numa rescisão dessas, às vezes, pode chegar a R$ 20.000, pagar mais 6.800 só porque deu um vacilo de não pagar as verbas dentro do período de 10 dias, tá certo? E pode passar, por favor, Glauco.